Salve quebrada, Bárbara Terra mais uma vez trazendo o episódio do Visão Periférica Podcast para vocês. Nós somos uma plataforma de conteúdos periféricos, abordando a economia periférica, trazendo especialistas sobre o tema para vocês. Além de registrar e memorizar as nossas contribuições também, de uma maneira com qualidade. Estamos aqui no estúdio Visão Periférica, que fica localizado no Grajaú, dentro da Sankofa Hub, que é nosso espaço experimental, nosso laboratório de inovação em economia periférica. E tudo isso é realizado pela rede Nós por Nós, que é uma rede de desenvolvimento e articulação de pessoas e negócios periféricos. Roda a vinheta. Gente, já vai se inscrevendo no canal, ativa o sininho, faz todas as babadas aí que vocês já sabem, porque engaja e fortalece o nosso corre, porque você está ligado que o corre é de nós para nós, né? E hoje estamos com uma convidada aqui maravilhosa, que eu admiro muito, que é a Fabiana Ivo, representante da banca, A banca tem um vasto legado dentro da economia periférica, é uma honra receber você aqui hoje. Realmente me sinto muito honrada, de estar aqui conversando com você. E já quero que você possa se apresentar, falar um pouco da sua trajetória, quem é a Fabiana Ivo, como que você chega nesse lugar de gestora, dentro da banca, e como você se conecta também com a banca, dentro desse movimento, dentro do seu território, é uma articuladora potente dentro do seu território também. Então, bem-vinda. Obrigada, Bárbara. Acho que pra gente é uma honra, estar aqui, estar dentro da periferia, estar com os nossos, estar com as nossas, tem um outro lugar, Quando a gente está construindo nossas narrativas, tem um porquê de ser, Tem um porquê da gente querer se conectar, tem um porquê da gente querer estar mais junto e mais juntas, Eu sou Fabiana Ivo, sou uma pessoa nascida e criada no Jardim Ângela, distrito aqui do Jardim Ângela, no sul de São Paulo, considerado um dos bairros mais violentos do mundo na minha infância, mas também um lugar de muita potência, de muita criatividade, um lugar de pessoas que acreditavam muito nos seus sonhos, e não sonhos mercantilizados, mas sonho de vivência mesmo, de poder estar no seu dia a dia, correndo atrás e se manter vivos. Primeiramente era isso, a primeira ideia era se manter vivos. E eu nasço muito a partir desse lugar, a partir do rap, a partir de um professor de história. A minha trajetória está muito conectada com a cena do hip hop São Paulo, mais diretamente com a cena do hip hop Capão Redondo. Eu digo sempre, e sempre eu vou dizer isso, talvez até ficar muito velho, ou talvez até morrer, que se não fosse Racionais MCs, eu não estava aqui. Eu não teria construído a minha identidade. Então, a minha identidade parte, sim, de uma sala de aula, de uma escola pública lá no Jardim Ângela, chamado Mário Marques, com um professor que já está em outro plano, chamado Aldevino, e que levou o rap para a sala de aula e disse: vocês têm muita coisa para ser trocada. Vocês têm muita condição de se manter vivos se vocês se acreditarem, Então, a minha juventude vem muito marcado por uma violência, mas muito marcado também por um determinismo de querer ser mais, De fazer a diferença, Sim, e de ser mais, como se diz aí, Paulo Freire, É um dos caras também que eu venho estudando ao longo da minha trajetória, e foi uma escolha também de vida, essa metodologia, que era também buscar esse lugar de ser mais, e não é ser mais em detrimento do outro, mas ser mais enquanto potência, Desse lugar que a gente acredita. Então, é esse lugar que parte a Fabiana Ivo, lá atrás, menina, sonhadora do rap, foi pro mundão, trabalhou em diversas cenas, mas compreendeu que uma hora precisava retornar. E esse retorno se dá aos 25 anos, dentro de uma organização chamada Maria Mariá, no centro do Jardim Ângela, para discutir feminismo periférico, para discutir a nossa participação junto às mulheres brancas das marchas. Então, qual que era o nosso lugar de pertencimento? E aí, muito a partir de uma pessoa que trouxe para mim o ideal de referência, que foi a Marli Bonfim, também em outro plano, bacana da gente dizer esses ancestrais. Encantados. Sim, e que me trouxe força, e que me trouxe para esse lugar, e que falou assim, você tem potência para estar construindo e dando possibilidade para outras mulheres também virem para essa construção. Então, eu sou forjada nesse lugar, junto com a Santos Mártires, junto com a SEBS. Para quem não conhece o que é SEBS, é uma comunidade eclesial de base, que fortalece juventude, que fortaleceu juventudes, hoje já quase não existe mais, porque era uma ala da esquerda da Igreja Católica e que me forjou. Então, parto muito desse lugar
E essa igreja foi tão viva na minha vida que hoje em dia eu sou candomblessista, né? Então, tão viva que ela foi de me dar Sim. possibilidade de ser, né? Então, essa é a Fabiana, filha de seu Bené, da dona Graciete, 2 nordestinos porreta. E hoje, mãe de Maria Flor, de 1 ano e meio. E de Carolina, sou mãe 2, uma filha que já chega com 4 anos. E que a gente está aí nessa missão, junto com o André, meu companheiro, de construir outras narrativas femininas nos territórios que nós estamos, né? Então, essa é a Fabiana Ivo, que se conecta com a banca em 2009, muito numa ideia de encontrar a juventude no meu território, que tinha um pensamento parecido com o meu, mas eu ainda dentro do Maria Mariá, eu dentro de uma rede de educadores nacionais, chamada Recide, para trazer jovens para essa discussão de educação popular freiriana. Então eu subo o morro, vou trocar ideia com os manos, que estavam logo ali no escadão, e aí eu descolo que esses manos tinham uma conexão muito grande com aquele rap que eu acreditava. Com Racionais, com Sabotagem, com GOG, com tantos outros que vieram aí para fortalecer esse lugar de identidade. Então eu me conecto ali, a primeira vez com o Bola, no sentido muito de se aproximar do vinil, e aí nós começamos uma trajetória que hoje já se completa 14 anos. Então há 14 anos eu estou na banca, sendo a banca, acreditando muito nesse universo, de ter uma banca jovem na quebrada. Então a banca é muito desse lugar da década de 90, né? Sim. Qual era a banca que se encontrava? Era a banca da rua de cima, era a banca da rua de baixo, e nós se fortalecemos com uma banca jovem, dentro de uma garagem no primeiro momento, para ouvir um som. Segundo momento, para construir atividades culturais na rua, então quermesse, atividades que pra gente é muito conhecida. Então a gente era os loucos que atravessavam um caminhão no meio da rua, botavam um som e ali se discutia juventude, para além do que estava na estatística. Então a banca nasce muito desse fruto da década de 90, nesse território e bem muito na transição do marginalizado. milênio, né? Acho que Sim. tem uma coisa bem simbólica nesse momento, né? Como é que foi viver esse cenário? Cara, não sei se a gente estava conectado com a transição do milênio, eu sei que a gente estava querendo dizer que a gente era muito mais do que aquilo que o Notícias Populares falava da gente. A gente queria trazer uma autoestatística, a gente queria reunir gente que não se encontrava em outra cena. Então, o Bola, né, muito esse lugar do Bola, DJ Bola, para quem conhece mais diretamente, motoboy à época, abre a garagem dele para ouvir um som no final de semana e convida. E aí a gente começa a participar desse lugar. E as nossas redes sociais eram assim, né? Sim, era boca a boca, né? Era muito louco, né? A gente brinca que nós somos ainda da época da ficha. Quem não sabe o que é ficha, pesquisa. Porque nós somos ainda da época da ficha, né? Sim. Então foi muito desse lugar, assim, essa construção, primeiro de identidade, de coletivo. E ao longo da nossa trajetória, a gente sempre foi muito sedento de conhecimento, né? Então, como diz Mano Brown, a gente atravessou as pontes e foi garimpar mesmo. A gente foi nesse garimpo, a gente foi atrás, né? E muito no sentido não de trazer o mérito, fomos lá, corremos atrás e nós somos foda. Não, muito pelo contrário, né? A gente foi brigar muito para que esse conhecimento atravessasse a ponte de volta. Sim. Né? Eu vou trazer aqui para mim algumas referências. Já viram que Racionais e Mano Brown para mim é forte. Paulo Freire também. Mas também vou trazer, por exemplo, Pezão, Marcos Pezão. Ele falava que a gente era rio, a gente era ponte, atravessava qualquer rio. Cara, isso fortaleceu a gente durante muito tempo, porque a gente se construiu nesse lugar, né? Entender que as pontes da cidade era só uma forma geográfica de nos afastar do conhecimento. Sim. Para além das barreiras sociais que estavam dadas e impostas, a gente tinha uma outra condição, que era um querer fazer. Então a gente foi muito atrás desse lugar. E aí fomos muito privilegiados pelo universo, talvez, né? Porque a gente foi encontrando pessoas no caminho que foi dando esses empurrões, né? As portas nunca foram abertas, né? Sim. Literalmente. Sempre tinha uma brechinha e a gente tinha que ali dar uma cutucadinha para tentar abrir um pouco mais, né? Então, é desse lugar que a gente foge um pouco do nosso nascimento. Década de 90, transição aí do milênio. 2009 a gente vira uma associação de fato. A gente compreende que para ter alguns espaços em alguns lugares a gente precisava ter CNPJ. É isso que eu ia perguntar. Então se constitui, né? Porque esse é um lugar difícil pra gente. Porque enquanto coletivo de jovens, a gente tinha uma demarcação social já posta, mas para finanças, para buscar recurso, para trazer qualidade de som para nossa rua, trazer eventos maiores, a gente não conseguia ter. Porque a gente precisava no CNPJ. Sim. Então a gente vai entendendo esse lugar também. Em 2009 a gente nasce enquanto organização social de fato, com o CNPJ para buscar outros patamares. Porque tanto eu como o Bola, a gente já escrevia alguns editais. Editais esses difíceis hoje em dia, né? Sim. Mas a gente tinha alguns editais lá atrás, então a gente participou de alguns da prefeitura, do estado. E a gente viu ali que a gente tinha uma condição básica de escrita, porque também é o que nos é permitido, né? Porque as nossas escolas públicas não nos potencializa para isso. Mas a gente conseguiu acessar alguns.
E a partir daí, acreditando nesse lugar, né, de ter um CNPJ, de ter aí uma parte jurídica formalizada, porque na nossa cabeça isso jamais seria possível, mas ao longo do nosso trajeto a gente foi encontrando algumas organizações, e entre elas a Artemisia, que fez com que a gente olhasse para esse lugar. O que é a Artemisia? A Artemisia é uma aceleradora de negócios do outro lado da ponte, muito localizado, hoje menos, mas era mais localizado em Moema, aqui em São Paulo, que ela discutia algumas narrativas de negócios de impacto já lá atrás, em 2009. Veja que a gente vai dar um salto grande daqui a pouco. Mas falava desse lugar, né? E falava muito de ter jovens à frente dos seus espaços de trabalho, trazendo isso de fato como um lugar de inclusão produtiva. Isso já se falava em 2009. Só que a Quebrada estava falando ainda de ser coletivo, a gente ainda estava falando de se descobrir, de identidade. O ponto de partida é outro, né? Total. Esse é um lugar que a gente precisa cada vez mais falar sobre. Sim. Não venha me cobrar por aquilo que eu não vivi. Traga primeiro. Então, vocês atravessaram a ponte dessa coisa de se abastecer, de se nutrir, para poder trazer isso para a Quebrada também. Sim. Esse era o papel fundamental daquela época. Eu acho que no primeiro momento da gente se fortalecer. Sim. Melhorar as nossas formas de construir as narrativas, melhorar, né, o nosso panfleto no final do dia. Nossa comunicação era essa, né? Como é que a gente construiu o nosso design, nosso panfleto, nosso cartaz, para falar dos nossos eventos, como é que a gente não terminava os eventos devendo os eventos, porque os nossos eventos precisavam ser pagos. Sim. Né? E a forma que a gente buscava muitas das vezes era do comércio do entorno, só que sempre ficava devedor. A gente sempre terminava o evento acreditando que dali talvez um mês a gente teria um fôlego. E normalmente demorava um pouco mais para a gente conseguir pagar as contas, né? Então a gente foi compreendendo também as duras penas. O que hoje em dia todo mundo chama de empreendedorismo, a gente aprendeu e foi forjado na raça. Ótimo. Né? A gente teve que correr atrás de entender como é que se dava isso. A civirologia, né? Total, né? Coisa... Como esse método, né? A Adriana Barbosa fala disso, né? Fala. Civirologia. Mano, a gente aprendeu a se virar desde muito cedo. Sim. Inclusive para sobreviver. Eu acho que a gente se torna especialista, né? Nesse lugar, né? Eu não sou uma pessoa acadêmica, então eu me considero que essa foi a minha formação. A própria Quebrada foi me formando na civirologia. Ai, que bom. De ser e estar. Gente, vocês não têm noção de como que tá essa conversa aqui. Eu tô arrepiadinha, assim, ó. Me reconheço muito na sua fala, também. assim, sabe? Nos movimentos do rap, né? De como a gente vai se organizando, entendendo as necessidades do bairro, né? Entendendo como é possível. E acho que, mais do que isso, acreditar em si mesmo, né? Ao ponto de, vou fazer acontecer. Sabe? O mundo todo tá falando não, mas algo dentro de mim, que é muito ancestral também, eu acredito, né? Fala, não, você vai fazer, você tem uma missão, não sei, posso chamar de missão, mas tem um propósito, né, a ser cumprido. A gente não tá aqui, né, de touca, né? A gente tem uma coisa para ser executada nesse lugar, nesse formato, com essas pessoas. É isso. Eu acredito muito nisso. E ouvindo você, eu tenho noção que você tem essa noção também. E, Fabi, me fala uma coisa, né? Para se tornar real, né, tudo isso, trazer para o palpável, né, trazer essa realidade, esse sonho, né, manter esse sonho prosperando na Quebrada, além da questão da sustentabilidade financeira, como que é também manter um time periférico, né, que todos têm as suas fragilidades, suas subjetividades, seus traumas, né? Sim. E como que é manter tudo essa estrutura dentro da Quebrada há 21 anos? Cara, é muito doido, né? Porque, ai, time, gente, ai, time é uma frase atual, né? Que a gente tá usando a palavrinha atual, né? Porque antigamente era equipe ou eu-equipe, né? A maioria dos nossos empreendedores são eu-equipe. Eu acho que o Bola lá atrás, ele teve uma sabedoria muito grande. E é isso, é ancestral, né? Sim. Nenhum de nós da banca somos acadêmicos. Ai, adoro frisar isso. Nenhum. Tudo foi forjado na rua. Tudo que a gente aprendeu foi muito do nosso jeito, né? Óbvio que a gente passou aí por alguns lugares de muito poder de ascensão acadêmica. Sim. Mas a gente foi lá e lapidou aquilo também que era interessante pra gente, porque tem uma galera da academia que tá de chapéu atolado e que acha que sabe muito, só que na prática, nada, né? Dentro do que a gente acredita teoria sem prática é morta. Prática sem teoria sobrevive. Sim. Não tenha dúvida, a gente está aqui há 21 anos. Então, acho que tem esse lugar. Acho que construir a nossa equipe foi muito desse lugar da sabedoria de um motoboy. De juntar pessoas. Então, ele discutia o sonho dele. Ele trazia e falava assim, gente, estou tentando pensar aqui, como é que seria para a gente ter aqui oficinas?
oficinas de MC, oficina de violão, oficina de DJ. Puta, mas eu não tenho grana para pagar ninguém. Como é que a gente faz isso? Ah, mas os meninos da rua de baixo precisava. E aí isso foi chegando gente para fazer junto. Ninguém foi lá contratado, ó, nós hoje somos em 10, tá? Durante muito tempo fomos 4. Durante muito tempo só foi eu de mulher. A cena do hip hop tem algumas coisas demarcadas, né? Tem. Durante muito tempo. E aí foi muito esse lugar, assim, quem chegava para assumir tal tarefa. Então foi genuíno. A nossa equipe, o nosso time, ele não foi forjado a partir de editais, a partir de contratação, recebimento de currículo, nada disso. Foi as pessoas foram chegando, identificando que tinha um sonho ali parecido, que ali tinha um lugar que era possível se auto-acreditar, porque esse lugar da gente se auto-acreditar também é uma loucura, né? São todos os dias, a gente tem que levantar, lavar a cara e falar, oi, sou mais eu, Sim. né? Então, não foi diferente à época, Lavar assim. o rosto nas águas sagradas da pia, Toda né? a vida, né? A gente vai estar muito MB aqui, né? E aí, acho que tem esse lugar, assim, primeiro foi o Bola, depois foi o Macarrão, né? Os nomes são incríveis, tá? A nossa vivência é essa mesmo. DJ Bola chama Marcelo Rocha, ninguém conhece ele assim. Macarrão é Márcio Teixeira. Depois chegou o Daniel, que era um menino, cara. E eu gosto muito de contar isso, porque o Dani chegou pra gente, o Dani tinha 12 anos. O Dani saía da escola, não tinha muito o que fazer, a casa era um pouco conflituosa, tinha ali uma dificuldade com o pai, padrasto, enfim. Então, tudo isso fez com que esse menino ficasse mais tempo na rua. Ele ouviu falar que existia uma oficina numa garagem. Ele foi. Esse menino passou por todas as nossas oficinas. Hoje, esse menino é um homem de 27 anos de idade, nosso maior educador da casa. Pai. Vive a partir do que ele acredita. Autodidata, assim, incrível. É um dos nossos que está indo para academia, por exemplo, porque ele entende que esse lugar é um lugar também de potência para ele. Sim. E é uma nova geração, né? Então, a banca, a gente brinca que tem uma geração de 40, uma geração de 30, 27, 30, e uma geração de 20 anos. Muito novinha, né? E que vem tentando entender, principalmente esses mais velhos, os griosão lá da cena. Ah, eu faço parte, gente. Os griosão da cena, de qual é esse lugar. Né? Como é que a gente expande o nosso conhecimento sem dizer para o outro que o outro não sabe? Como é que a gente colabora para que o outro cresça, não deixando de crescer junto? Né? Acho que tem muito esse lugar, assim. Então, acho que o nosso time hoje, que é de 10 pessoas, diariamente, ele vem sendo construído à base desse lugar, de se auto-acreditar, de trazer as formações comuns, de trazer os conhecimentos e compartilhar. Existe uma hierarquia? Existe uma hierarquia, porque toda organização vai ter uma hierarquia, de algum modo. Mas é muito trocado, é muito falado sobre. Então, a gente não cria condição de um expandir e o outro ficar. É tudo junto. Sim, acho que a organização da quebrada, ela parte de um lugar muito de círculo, né? Sim. Tem uma hierarquia circular. Exato. Né? Assim como você, quanto candomblessista, o xirê, né? Exato. Todo mundo tem a hierarquia, a mãe de santo vai puxar ali a ponta, né? O abião vai ficar lá, mas em algum momento vão se conectar ali na roda, né? Ai, gente, eu adoro falar disso, porque é isso. É circular. É né? circular. É circular, é esse lugar. E não é... Ai, vai eu. Não é esse circular Pinheiros. Né? Não é aquela dança circular de Pinheiros. É de vivência, é pé no chão. Sim. É o mais velho vindo na frente, e não é porque ele é melhor do que o outro, é porque ele já passou por mais experiência na vida. Exatamente. Esse é o nosso lugar de troca. Sim. Por isso que a gente, muitas das vezes, eu, Bola, Macarrão, a gente puxa uma linha que não é que vem todos atrás, mas que vem numa condição de crescimento junto. Exatamente. Tá desse lugar, não é outro. E você falou uma coisa assim bem interessante no momento da sua fala, que eu não quis te interromper, mas eu acho que é importante a gente trazer aqui, porque a gente vai perguntando para os nossos convidados, né? Essa questão do empreendedorismo, né? Que você falou assim, o que chamam de empreendedorismo. Então, já percebo que você já tem um negócio com esse termo, né? Vocês se consideram empreendedores? Como que chega esse termo até vocês e qual é o reconhecimento de vocês a partir desse conceito, né? Porque acho que tem uns lugares que abrem portas, se a gente falar que é empreendedor, né? Mas tem uns lugares que não acessa a dimensão do que a gente é. Sim. Né? Então, como que vocês visualizam isso? Cara, acho que tem uma visão também da Fabiana, mas tem uma visão da banca, né? Eu vou trazer a visão da banca, tá? No primeiro momento. Eu acho que o que a gente acredita muito é nesse lugar de reconsiderar alguns conceitos, refazê-los no caminho. Olhar suas trajetórias de fato, buscar na história onde que isso está pulsante, né? Então, a gente tem isso em diferentes momentos da história.
A Adriana Barbosa, sempre as referências, tá? Sim. A Adriana Barbosa, ela vai falar que empreender nasce junto com as mulheres pretas da Bahia, para tentar forjar, inclusive, a liberdade dos seus. Eu acredito nesse lugar. Eu, Fabiana, acredito nesse lugar. A gente não pode chorar hoje, hein? Vou chorar hoje. Eu também. Mas eu acredito nesse lugar, assim, que foram mulheres pretas que criaram essa condição. Sim. Óbvio que não com esse nome. Muito na linha de sobrevivência e de liberdade dos seus. Mas ali existe um caminho. A minha mãe foi empreendedora por muito tempo para poder me criar. Porque eu sou a 7ª filha, quase virei um lobisomem. Caraca. Mas eu sou a 7ª filha de uma mulher preta, nordestina, que aqui em São Paulo sofreu muito para se encontrar. Então ela foi ser empreendedora. Ela lavava a roupa para fora, ela passava a roupa para fora, ela vendia cosméticos, para tentar, junto com meu pai, trazer uma melhor qualidade de vida. Então eu vi isso muito forte, né? A gente vê isso nas nossas mulheres. Então, empreender deveria ser uma palavra feminina, e não a palavra da branquitude. E não uma palavra utilizada do outro lado da ponte, inclusive para tirar pertences que são nossos. Sim. Né? Então, acho que tem esse lugar. Na banca, a gente se chama de empreendedores sociais. Então, a gente está discutindo o empreendedorismo com uma marcação social, que é empreender a partir do desenvolvimento local, a partir da inclusão produtiva, a partir da empregabilidade do nosso entorno. Então, por exemplo, trazendo concretamente, na banca, a gente não vai contratar fornecedores que não estejam dentro das periferias. Perfeito. Essa é uma escolha política nossa. Uhum. Na banca, dificilmente a gente vai utilizar roupas de grandes marcas internacionais. A gente vai trazer sempre marcas de empreendedores locais ou de empreendedores nacionais. E muito relacionado com marcas de empreendedorismo preto. Né? Uhum. Ou afro agora, como está se dizendo, empreendedorismo afro. Né? Então, por exemplo, o meu brinco é da Boutique de Crioula. O meu colar é da Marina Faustino. E assim vem em outros lugares, né? Eu acho que você também, quando a gente está usando os acessórios, sim, tem esse lugar, primeiro, de pertencimento da minha identidade, segundo, de quais são os lugares que eu estou levando o meu recurso financeiro no final do dia. Porque é isso, gente. Eu sei que eu estou fortalecendo a família, eu sei para onde está indo, exato, né? Exato. Eu acho que tem esse lugar, acho que depois que eu me tornei mãe, tem um outro lugar que, assim, o meu tempo é muito caro. Então, assim, onde que eu vou gastar financeiramente o meu tempo que eu perdi de ficar com a minha filha? Uhum. Então, eu tenho que estar numa empresa que, para mim, faz sentido. Então, a banca, para mim, faz muito sentido nesse lugar. O outro é, com esse recurso financeiro que eu recebo da banca, que hoje a gente sobrevive a partir da banca, ou melhor, a gente vive a partir da banca, 10 pessoas hoje vivem a partir da banca. 10 pessoas hoje têm as suas famílias a partir desse recurso financeiro da banca. E não é que a gente ganha milhões. Ai, quem dera. Um dia a gente chega lá, né? Estamos caminhando para isso, hein? Precisamos de ter mais qualidade de vida. Mas hoje a gente consegue ter uma qualidade de vida bacana para os nossos a partir da banca, né? Sim. E isso a gente gosta muito de frisar, porque é dizer para o outro de quebrada que é possível. Foi lá atrás um sonho de um motoboy, de só juntar gente para discutir violência e ouvir uma música. Hoje a gente está no cenário nacional discutindo que empreender é possibilidade. Porque também a gente cansou de ver, e aí quando a gente está falando de empreendedorismo tem esse lugar. A gente cansou de ver termos tecnicistas chegando pra gente na periferia dizendo assim, olha, empreender é da hora, viu? Mas você vai ter que aprender o que é network. Ai, você vai ter que aprender... Brainstorm. Super, né? O que é um case? Não, peraí, vem cá, né? Essas palavras não são nossas, né? Então, ai, cara, odeio FALAP. Ai, enfim. Mas essas palavras tecnicistas, americanizadas, não faz parte do nosso roteiro. Só que eu acredito num lugar, né? Estive muito tempo como coordenadora pedagógica da banca. Hoje menos esse papel, quem está mais nesse papel é o Daniel. Mas por muito tempo a gente tentou trazer as palavras e desvelar, como diria Paulo Freire, né? Uhum. Trazer e colocar na mesa, falar assim, então, você pode aprender o network, porque pra gente também é negado, né? Esses entendimentos dos conceitos. Então, network está aqui, mas ele quer dizer rede, ele quer dizer vizinho, ele quer dizer gente junta. É isso. É desconstruir, é trazer para o real, sabe? Uhum. Então, esse é um lugar do empreendedorismo social que a gente acredita. A gente não acredita nesse empreendedorismo social bom vivant que está na Faria Lima. Primeiro porque, não sei se vocês viram isso, mas é uma informação super relevante. Por favor. Depois eu posso mandar para vocês o link da pesquisa. Uhum. A FGV, o Centro de Empreendedorismo e Novos Negócios, parceiro da ANIP, daqui a pouco eu falo o que é a ANIP, ele fez uma pesquisa nacional com empreendedores e empreendedoras. O que foi visto? Quem está nessas linhas de ação do outro lado da ponte, estou falando sempre do outro lado da ponte, gente, que São Paulo a gente tem o Rio Pinheiros que nos divide, periferia e centro. Sim. Né? Então vamos pegar os Farias Limers da vida aí, eles têm 37 vezes mais recurso
para começar o negócio do que a gente. Eu conheço mulheres que começou o seu negócio com R$150. Eu não conheço nenhuma que começou o negócio com 1,5 milhão. Só tô falando. E quer contar a história triste ainda, Cara, né? Não dá, né? Não dá. E aí o cara tem 1,5 milhão e o cara descobre ali 3 meses depois que ele não vai dar conta daquilo, ele fala e tudo bem. Nossa. Investimento perdido. Quando aqui na periferia, se a gente tem recebimento de R$5.000, vai, no recurso semente, e a gente não tem isso muito categorizado para onde vai, nos é negado. Sabe? Então, assim, existe um gargalo aí que a gente precisa olhar para ele. Existe uma galera que costuma dizer que é um abismo. Existe um abismo entre o empreendedor de periferia e o empreendedor da Faria Lima. Não. Existe um abismo entre investidores que não compreendem qual que é a necessidade, de fato, de se investir num cara que já tem muito recurso e que não precisaria de investimento, ou investir numa mulher que desenvolve inclusão produtiva, que desenvolve o seu local. A gente precisa começar a colocar essa régua no investidor. E isso é uma tarefa árdua, mas que a gente vem tentando enquanto a banca. Segura isso aí, porque daqui a pouco eu quero que você fale mais sobre isso. Porque nesse momento eu queria brindar esse momento com o nosso queridinho, gente. Vocês já conhecem, né? Talvez a Fabi não, então vou apresentar para você, que é o Blend, né? Nosso queridinho da casa. É uma bebida não alcoólica, fermentada, feito pela Mara Luísa, vulgo mamãe, que é também empreendedora, né? Aqui da nossa hub, Sankofa. E essa bebida é feita de rapadura, limão e melissa. Ui. Então, vou apresentar para você, vamos brindar esse momento, né? Chegamos aqui sobrevivendo, né? Aos encontros potentes. Aos encontros. Obrigada, Bárbara. Imagina. Ai, adoro novidade. Ah. Vamos brindar. Axé. Axé. Nossa, gente. Peraí. Fica à vontade. Gente, vocês podem encontrar o blend aqui na Sankofa, também na Gelato e futuramente, a Deus é permitindo, na Panchos House Hamburgueria. Ó. E delícia. aí, Fabi? Nossa, delícia. Gostou? Não, você não percebe a mistura, né? Mas é uma mistura delicada, assim, ó. No fundinho. Ó. Uhum. Bebam. Não vou trazer spoiler. Bebam. Só acho. Ai, Fabi, então, retomando aqui o nosso papo que tá aquecendo, né? Nós estamos aquecendo aqui os motores. Pensando nessa, de trazer, né, pro público, né, para as manos que estão nos acompanhando, que não tem ainda esse conhecimento, né, sobre negócios de impacto, empreendedorismo social. Vamos contextualizar essa galera, né, o que é um negócio de impacto? Você já deu um norte, né, do empreendedorismo social, mas o que é um negócio de impacto? Cara, isso ainda é uma construção, né? Esse conceito, quando a gente está falando de quebrada, de periferia, ainda está em construção. Mas o negócio de impacto é aquele que está desenvolvendo o seu entorno, desenvolvendo o seu local, que acredita nas pessoas que fazem parte do seu time, da sua equipe, que cria condição, né, de discussão política dos conceitos, que traz e aproxima essas tecnicidades do dia a dia de outras pessoas e que se abre para troca. No fim do dia é isso, né? Como é que a gente impacta? Outra treta pro outro lado da ponte, tá? Por que eu estou dizendo disso? Porque se você for perguntar o que é impacto por aí, muitos vão dizer que é quando você desenvolve uma ideia ou uma solução. Aí você bem acadêmica agora. Pode ser. Uma ideia ou uma solução para atingir até 1 milhão de pessoas, ou mais do que 1 milhão de pessoas. O que a gente vem tentando construir na banca é que não. Impacto é quando a Dona Maria constrói lá o seu local de fazer bolo e ela se auto-acredita num primeiro momento que ela vai ter condição de criar seus filhos a partir daquele local. Então tem um recurso financeiro investido dela, tem um recurso do dia a dia dela investido enquanto ser humano, e ela começa a entender que os fornecedores desse lugar têm que ser outras manas, outras mulheres, né? Então, muitas das vezes, ela vai colocar a vizinha para vender o bolo, a vizinha vai fazer uma conexão com outra vizinha que vai comprar outro pedaço de bolo. Então, a gente acredita que isso é o impacto, quando a gente está dando condição das pessoas sobreviverem. Tem uma mana do Rio, é de um negócio chamado Visão do Bem. É uma menina que trabalha com óculos.
e ela foi uma das pessoas que participou com a gente em uma das fases da ANIP. Ela falava o seguinte, impacto para ela é quando uma mulher preta de quebrada, que é vendedora dela, vai no mercado e pode escolher o que ela vai colocar no carrinho. Ela tem condição de comprar aquilo que ela tem vontade de comer. Ela vai ter condição de levar para casa o melhor que ela acredita ser. Se ela vai comprar salgadinho, se ela vai comprar carne, se ela vai comprar cosméticos, não importa. É o que ela compreende como melhor para a família dela. Isso é impacto. Porque a gente está cansado de viver nessa ideia muito abstrata de vamos atingir 1 milhão de pessoas na nossa formação. O que disso fica de fato no dia a dia? Sim. Aonde esse recurso está sendo... Recurso enquanto pessoa, né? Enquanto finanças, né? Está sendo colocado. Esse é um lugar de discussão. Sim. Anos-luz, tá? Para a gente conseguir avançar nesse lugar. Porque, infelizmente, a audição ela é pouca. Né? A escuta ela é muito lapidada nos investidores, né? Aí, falando bem de investidores. O que são investidores? Investidores, muitas das vezes, são empresas, negócios, instituições ou pessoas que têm uma vontade de investir em algo. Então, na maioria das vezes, o investidor só traz recurso financeiro para coisas tecnológicas, porque atinge um número grande de pessoas. Tá. Aí a minha pergunta é, como é que você tange isso? Como é que você coloca isso no bico da caneta e fala assim, então, a Bárbara está usando o meu app e, portanto, a vida dela melhorou 100%. Quem disse? Se é só um aplicativo, ele é capaz só de melhorar a sua vida só pelo aplicativo, ou as tecnologias sociais também são? Esse é um lugar de discussão. E que a gente vem brigando enquanto a banca há mais de 10 anos. Adriana Barbosa, Tiago da Solano Trindade e tantos outros vêm discutindo isso há mais de 10 anos. Impacto na quebrada é diferente de impacto nos centros urbanos desse país. Né? Então, é um tanto de coisas ainda que a gente está aprendendo. E na ANIP, o que é a ANIP? Tá? A gente já falei da ANIP algumas vezes. A ANIP ela nasce para ser uma aceleradora de negócio de impacto da periferia. E o que era isso, né? Acelerar parece que é colocar a carreta na ladeira e vamos soltar, né? No primeiro momento até foi. Então, eu tenho uma... Sua cara foi ótima agora. Tá, vamos lá. Porque assim, a aceleração já me dá uma urticária, assim. Falar, meu Deus, eu já tô me sentindo tão acelerado, o mundo já tá tão acelerado, o bagulho já tá tão louco, né? E a gente... Ainda assim, ainda mais quando se trata do nosso negócio, do nosso projeto, né? Tipo, vamos acelerar. O mundo já tem esse olhar imediatista com as coisas, sabe? Então, como que funciona? Qual é o papel, então, de uma aceleradora, sobretudo no contexto de vocês, da periferia, né? Pensando nisso, mas também como que a gente pode ter uma manutenção da saúde mental, considerando a questão de aceleração desse movimento, desse empreendedor, dessa pessoa que está por trás desse negócio, sabe? Sim. A gente está em mutação o tempo todo, né? Total. A banca não é diferente. E a banca, quando cria a NIP, cria junto com mais 2 organizações. A FGV 100, na pessoa do professor Bark, e a Artemisia. Por que a gente compreende? Que a gente precisava ser uma articulação na ponta, então era a banca. Precisava ter conhecimento de periferia, a banca. Precisava trazer esses conceitos acadêmicos mais robustos, a FGV entraria. E a Artemisia traria já um conhecimento desse lugar do ecossistema de negócios. Ok. Fecha aqui. 3 organizações se juntam, cria a NIP. Como era muito pulsante do outro lado da ponte esses termos, essas terminologias, a gente trouxe para a periferia. Por quê? Qual foi sempre o nosso cuidado? Por que do outro lado da ponte, todos esses conceitos já estão sendo deixados de lado e para a gente nunca chegou? Por que para a gente nunca chegou a história de incubar? Para minha mãe, incubar era colocar o ovinho lá até o pintinho nascer. Né? A gente conhecia algumas incubadoras de universidades e também que vinha para a periferia compreendendo que a periferia já tinha uma forma de economia. Então, no primeiro momento, economia solidária. Sim. Depois foi discutir economia criativa, né? Nós vamos criando aí as possibilidades. Sim. Mas na economia solidária lá atrás, existiam as incubadoras, principalmente da USP, Unicamp, que vinha para a periferia e diziam como fazer. Como fazer para o seu negócio expandir, como fazer para as mulheres se organizarem. Só que isso a gente já fazia. E aí vi uma galera embranquecida, com conhecimentos acadêmicos, muito distante da realidade.
né? Inclusive tem uma cena que eu não vou esquecer nunca. Um uspiniano veio para a organização que eu fazia parte, lá atrás, no Maria Mariá, junto com a Mari Bonfim, e a gente tinha uma feira de economia solidária. Uma feira com mais de 50 mulheres participando, uma feira muito potente, de diferentes gêneros de trabalho, enfim. E esse cara vira, durante uma formação, uma empreendedora levanta a mão várias vezes, porque ela não estava entendendo o que ele estava discutindo. Ele vira e fala assim, enquanto um burro fala, o outro abaixa a orelha. Meu Deus, socorro. Eu sou a Fabiana, candomblessista e parte minha do Ogum, né? Aí eu só virei e falei, epa, pera aqui não. Né? Você é um estudante que vem para cá, a gente está muito mais formando você do que nos formando. Aqui não. E nesse dia essa incubadora foi solicitada a se retirar do Maria Mariá. Então, existem algumas marcações que a gente olhou e falou assim, peraí, a gente pode reconstruir isso aqui do nosso jeito. Né? Então não dava para ser incubação, porque estava muito no início ali os negócios, mas a gente queria acelerar. Então o que nós decidimos? Que a gente ia pegar negócios que já estavam caminhando, que já tinha uma economia construída, mínima que fosse, que já se tinha recurso financeiro para dentro. Ou seja, a pessoa já estava vendendo e esse recurso minimamente já estava gerando condição para ela estar ali parte do seu tempo. Então, isso foi em 2018. A gente abre aí a ANIP como aceleradora de negócio de impacto da periferia, muito ainda numa possibilidade piloto na Zona Sul de São Paulo. E a gente abre um edital aberto. Então, esse sempre foi um lugar muito cuidadoso, abrir editais, né? Então, a gente aprendeu isso lá atrás. Desafiador, né? E a gente traz isso para o nosso dia a dia. Então, a gente construiu o regulamento, tudo aquilo que tem uma exigência. Então, sofremos um tanto, mas conseguimos colocar num papel. E aí, nós tivemos 56 inscritos, para nossa surpresa. Vocês pensavam que ia ser menos? A gente achou que ia ter 10. No final do dia, a gente teve 56 após um mês de edital aberto, Zona Sul de São Paulo, ou seja, Zona Sul não. Distrito do Capão Redondo, do Campo Limpo, distrito do Jardim Anja, distrito da Capela do Socorro. Aqui vocês. Os 3 distritos, 56 negócios. Então, existia gente que estava tentando buscar isso do outro lado da ponte que não conseguia acessar. Então, vieram pra gente, porque viram ali uma possibilidade. Sim. Então, isso foi em 2018. A gente fez essa aceleração durante 6 meses. Então, o que era acelerar? Era trazer os conceitos que estavam se discutindo do outro lado da ponte para 6 negócios selecionados, e selecionados com muito cuidado no sentido de entrevistas, de conhecer em loco, de entender qual que era a capilaridade daquele negócio. Para depois, depois dessa escuta com eles, destacar 5 à época, 5 negócios, e a partir da escuta desses 5 negócios, organizar formações que tinha a ver com as necessidades. Uma outra questão que a gente aprendeu. Não existe programa pronto para todos. Cada um está numa esfera de conhecimento diferente e cada um está num tempo e espaço também diferente. E era muito necessário olhar para isso. Então, a gente compreende isso e a gente cria ali um primeiro passo de um programa de formação que ficou funcionando durante 6 meses, com encontro mensal, para poder potencializar esses empreendedores a compreender quais eram as marcações que se tinha de conceitos do outro lado da ponte. Então, o que era marketing? O que era gestão financeira? Como é que era pensar a gestão financeira do seu negócio desatrelado da sua gestão financeira física? Como é que era pensar o negócio de impacto? O que era de fato impacto? Então, a gente foi trazendo ferramentas para ajudar. Tivemos a primeira rodada, 5 negócios. No final desse processo, para quem concluía essa etapa de 6 meses de formação, recebia um investimento semente de R$20 mil. Era a primeira vez que a gente estava vendo isso enquanto quebrada. Sim. Né? Então, a gente constrói esse lugar... 20 mil por instituição. Por negócio. Por negócio. Sim, ao final a gente investiu R$100 mil. Esse recurso é da banca? Não. Esse recurso ele é forjado a partir de uma captação de recurso que a gente faz do outro lado da ponte, com institutos, fundações e afins. Então, era um recurso que a gente chama de fundo de investimento perdido. Né? Então, as pessoas aportavam financeiramente, sabiam que esse recurso não iria voltar, então não vira um sócio da sua empresa, mas ele está investindo no potencial de sonho. Sim. O que nós fazíamos no decorrer disso? A gente ajudava essas pessoas a construir um plano de trabalho, um plano de negócio, o que alguns vão chamar por aí de Canvas. Essas ferramentas infelizes. Mas, enfim, era isso. E aí a gente constrói tudo isso e a gente vai fazendo uma reflexão que é isso aqui tá legal, é inovador para a periferia, mas não dá conta.
Ah, então vamos testar mais um pouco? Vamos testar mais um pouco. Abrimos o próximo 6 meses com mais 5 negócios. Ou seja, no final de um ano a gente tinha acelerado 10 negócios com editais abertos. Então, primeira, 56 inscritos, segunda vez 78 inscritos. Enfim, a gente vem começando a aumentar a casca da cebola. E ao final de um ano a gente compreende que só acelerar, frente à tua pergunta, né? De saúde mental não dava conta. Porque a gente exigia do negócio, do empreendedor, muito mais do que normalmente ele conseguiria entregar, porque ele não foi forjado para isso, né? Ele não é um empreendedor que tem um time de 10 pessoas por trás, que tem uma equipe de comunicação. Ele muitas das vezes é o equipe. Né? E sem muita habilidade para lidar com aquilo. Então, eu peguei empreendedores que escreviam o seu plano financeiro em caderneta. A gente já viu muito isso na quebrada e existe muito até hoje. Até hoje. E que não é ilegítimo. Mas como é que a gente traz isso para uma reflexão, né? Como é que eu olho para isso? E aproxima também da tecnologia. E muitas das vezes a caderneta não me dá a possibilidade de pegar o mínimo ali, né? Então, de repente, eu gastei um tanto que eu não coloquei na caderneta, no final do dia aquilo não fecha. Também vai acontecer no Excel. Daqui a pouco eu falo sobre. Mas também vai acontecer. Mas é isso, assim, quais são as ferramentas que a gente pode trazer para facilitar? O que a gente compreendeu ao final do processo de um ano? Que a gente precisava ir além. Os negócios estavam em estágios diferentes. Então, não dava para se pensar um programa robusto, entregue só para dizer assim, olha, a periferia também tem. Então, ao final desse um ano, a gente faz uma análise e compreende que não dava mais para ser dessa forma. Então, a gente vai se tornando uma articuladora, muito ainda timidamente, mas o que era articular? Era ter um lugar de mobilização e inspiração para falar disso com as pessoas, como a gente está fazendo aqui. Sim. Então, isso era via rodas de conversa, isso era no presencial, nos fóruns. Então, por exemplo, a gente construiu o primeiro fórum de negócio de impacto de periferia de São Paulo. Porque esses fóruns aconteciam sempre do outro lado da ponte. Sempre com ingresso de 500 pilas para você poder participar. Em algum momento, a gente foi em alguns fóruns que tinha 500 pessoas participando e 5 pessoas de periferia. Só que o tema central era a periferia. Soluções para e não com. Né? Então, veja que a gente foi se emputecendo desse lugar. Né? Então, que era 5, daqui a pouco, no ano seguinte, a gente conseguiu com muita briga ter 10. E aí eu gosto muito de ressaltar isso. DJ Bola, Adriana Barbosa, Tiago da Solano Trindade, João do Fá Ponto Vela, Minas Gerais. Sim. Ítala, do Vale do Dendê. Essa galera pegou briga cotidiana com esses fóruns para que a gente tivesse mais representatividade. Então, teve um ano, por exemplo, que a gente conseguiu, entre 500, ter 50 negócios que eram de periferia. Aí já muda. Ainda não é igualdade, né? Ainda não é igualdade. Equidade nem se pensa, mas ainda não era igualdade. Mas a gente conseguiu ter um pulo em 2 anos de 5 para 50. Com muita treta. Porque a gente sempre é desses, né? A gente tem que, de vez em quando, dar uns murros em umas portas para a gente conseguir entrar. Então, essa galera fez esse papel. Que a porta em si fica fechada, Sim. Né? A gente viu esse papel. Aí daí a gente viu aparecer em Perifa, daí a gente viu aparecer o Empreende Aí. A gente viu começar a aparecer outros nesse lugar. Só que a gente tinha uma necessidade de ter um lugar com igualdade. Então, ter na mesa uma pessoa branca do outro lado da ponte, ok, mas cadê o nosso preto? Sim. Ah, tem um cara homem, branco, de terno de um lado da... Mas cadê a nossa mina? Que também pode estar ali. Então, a gente construiu o primeiro fórum de negócio de impacto de periferia no Jardim Ângelo. Lá na Santos Mártir, essa igreja da SEBS, lá atrás, que eu contei na minha história, parceira do território, com o Padre Jaime, à época. E a gente tem lá um fórum com mais de 200 pessoas participando, com temas que eram transversais, dos 2 lados da ponte. Por que não ter lugares assim? O que impede? Exatamente. Né? E o nosso era gratuito. Então, veio gente do Brasil para esse dia, porque as pessoas não acreditavam que isso era possível. Hoje, a gente está na 6ª edição do fórum. E discutindo exatamente esse lugar. Quais são as potências da periferia. Não, a gente fez esse ano um encontro, chamando de Criando Pontes, mas foi uma entrega da sistematização dos 4, porque a NIP já tem 4 anos. Então, eu vou dar um salto. A NIP já tem 4 anos, né? E a gente vem se fortalecendo muito nesse lugar de articulação. Então, ter a mobilização e inspiração, que é esse espaço de roda de conversa, fóruns e afins. A gente tem um lab, que é um lugar das pessoas testarem esses conhecimentos. Então, a gente abriu 3 ou 4 labs. Colocar na prática, sim. Sim, para colocar na prática, tirar do papel, tirar da ideação, né, tirar da ideia, colocar ali, fazer uma vivência, participar de algumas formações. E a partir do lab a gente tinha um destaque de 6 negócios. E o que era esse destaque?
Não era tipo, ai, são os melhores negócios. Não. Eram 6 negócios que tinham mais condição naquele momento de receber uma formação um pouco mais direta, uma formação um pouco mais dentro da necessidade. E aí nós vamos destacar esses negócios e vai ter um investimento de semente. Então, a gente já investiu ao longo desse tempo mais de R$400 mil em negócios de impacto da periferia no Brasil. Então, veja que a gente começou aqui na Zona Sul, muito restrito a esses 3 distritos, e o último que a gente realizou estava no Norte e Nordeste. E, como diria a GOG, periferia não importa onde estiver, né? Estamos falando de periferias. Nossas, né? Temos as nossas especificidades, mas, cara, o que me surpreende até hoje, o lugar de negação de conhecimento é o mesmo. A periferia do Norte e do Nordeste tem o mesmo lugar de negação de conhecimento que a periferia daqui da Zona Sul de São Paulo. Não nos é ofertado. Pior, né? Então, não nos é ofertado condição. Sim. E aí vem querer nos cobrar que a gente parta do mesmo lugar que o outro? Não. Né? Então, esse é um lugar que a ANIP construiu durante esses 4 anos. Existe uma sistematização que está já nas nossas redes sociais, no site da ANIP, anip.org.br, a gente consegue ter lá um PDF com esses 4 anos de sistematização para compreender um pouco mais de quais foram os passos. A gente fez questão de colocar lá quais foram os aprendizados, os erros, as potências que a gente tem nas periferias e por que não colocar. É muito importante falar, né, dos erros, das transições, né? Sim. E como é que foi esse período para vocês, assim? Porque eu entendo que vocês iniciam de uma forma, depois o caminho vai conduzindo, né? A maré vai levando vocês para uma outra pegada. Sobretudo de pensar conexão, né? Ser esses intermediários de 2 mundos, né? Então, vocês dialogam com a periferia, vocês são pessoas periféricas, entendem as necessidades, e vocês trocam com os investidores, né? Então, como que foi para vocês passarem por essa transição? Posso chamar assim, transição? Pode. Por essa transição, e como que é manter esse intercâmbio, assim, né, de mundos, né? Sim. Porque são 2 mundos completamente diferentes. E aí, trazer para a periferia a importância disso, acho que tem também o olhar das pessoas que empreendem, mas também o olhar da pessoa que até quer investir, mas não sabe como e tal. Como é que funciona? Ai, pergunta de milhões. Ai, meu Deus. Quero aquela respirada. O que acontece? Acho que antes da ANIP, existe a banca. Né? E a banca foi, de fato, um negócio que sentiu na pele a necessidade de criar a ANIP. Nós passamos por alguns programas de formação que a gente não sentia parte. Nós participamos de alguns fóruns que a gente não sentia parte. Então, genuinamente, a gente trouxe uma dor que era nossa. Sim. Né? Então, quando as pessoas vão falar de negócio de impacto, qual que é a sua dor? Ai, minha dor são tantas, mas essa daqui eu coloco em evidência. Que foi não se sentir representado. Então, a gente trouxe para dentro de casa. O que a gente tem feito? Na ANIP, a gente busca fundações, institutos e afins, porque é um programa. É um programa e é um dos projetos da banca. Né? Então, a banca... O que a banca compreendeu? E aí, trazendo de forma muito prática. A banca não poderia ficar só em editais públicos, como a gente iniciou lá atrás, eu e Bola aprovando editais. Então, a gente vira CNPJ. Depois de CNPJ, a gente conseguiu alguns grandes editais, inclusive... Uma das poucas leis rouanês que veio para a quebrada, que foi escrita, gestada e aprovada na sua prestação de contas, é uma nossa. Então, a gente acessou alguns editais importantes. A gente trouxe Racionais MCs. Respeita! Né? Ai, desculpa, gente. Sonho de vida. A gente trouxe para esse lugar. Então, a gente conseguiu acessar alguns editais. Mas, frente aos poderes públicos do nosso país, é impossível de viver só de edital. Uma organização que vive só de edital está fadada, talvez, a terminar o seu curso logo ali. Sim. Então, a gente começou a criar serviços. A gente começou a criar outros produtos. Então, a gente foi ter um estúdio que a gente construiu às duras penas com as próprias mãos, nós por nós, né? O tempo inteiro. Então, a gente construiu um estúdio. Desse estúdio, a gente conseguia gravar tanto gratuitamente os nossos alunos, como também vender hora de locação. A gente, a partir do estúdio, a gente construiu uma área chamada fonográfica, que é uma área que pensa projetos que têm a ver com a música, que é o início da nossa história, mas também um projeto que traz artistas da quebrada para gestar suas carreiras do início, meio e fim. Então, desde o cara gravar, ao cara colocar nos streams, ao cara fazer show. Tudo a partir do nosso selo. Então, a gente cria essa área. O selo é a banca. Sim. Aí, depois, a gente tem uma área que é da educação,
que é uma área que volta mais para consultoria, uma área que vende consultoria. Quer ser especial? Quer falar da periferia, filho? A gente somos especialistas. Vamos conversar? É X valor por meia hora de trabalho com você. Então, a gente vendeu por consultorias, a gente vendeu um serviço que a gente chama de vivência e intercâmbio, que é como que as pessoas do outro lado da ponte, aqui vocês vão falar de turismo comunitário. De base comunitária. De base comunitária. Lá a gente tem uma outra que é uma parecida que se chama intercâmbios. Como é que a gente traz empreendedores, CEOs de algumas fundações, institutos, empresas do outro lado da ponte, que cria produtos e serviços em diálogo com a periferia. Então, você vai conversar com especialistas. Isso virou um serviço nosso. E a gente faz trabalho com escolas particulares, que é um trabalho de formação pontual ou um trabalho de formação de processo. Então, por exemplo, tem uma escola que nos contrata há 8 anos para dar 2 cursos na escola. Um que tem a ver com mobilidade e cidade, outro que tem a ver com periferia e juventude. Então, a gente foi criando condição da gente ter aí uma entrada financeira, né, para além dos editais. Então, a gente não deixou de escrever edital, sim, mas a gente consegue vender esses outros serviços. E a NIP, que é esse terceiro braço. Então, veja que a gente tem aí 3 frentes de entrada de recurso. Sim, e vocês se mantêm com esse recurso. Sim, com esse recurso. Empregabilizando as pessoas da quebrada do entorno de vocês. Hoje a inclusão, né? A gente tem uma inclusão produtiva de pessoas da quebrada. E aí tem uma diferença, né, entre inclusão e empregabilidade. Empregabilidade é quando, de fato, vira um CLT formalizado. Sim. Hoje, todo mundo que está na banca é o MEI. Então, a gente compreende também esse lugar, porque inviabilizaria se a gente fosse ter contratação CLT, porque os encargos do país não é brincadeira. Não somos contrários ao CLT, mas a gente está dizendo que na nossa organização ainda não é possível, talvez um dia seja. Então, todos somos MEI. Até mesmo porque a gente vende outros serviços para outras organizações. Qual foi o nosso pulo do gato? Macarrão deveria estar aqui, inclusive, para falar sobre. Macarrão é quem cuida do nosso financeiro, porque a gente se dividiu em grupos, né, dentro da organização. Então, eu cuido mais da parte pedagógica e articulação, o Bola mais da gestão e interlocução com outros atores, e o Macarrão cuida do nosso financeiro e também é um baixista. Ai, gente, eu gosto disso, porque a gente é tudo misturado. A gente não é só o cara que se forma, né? Isso é perifa, né? É, total, isso é né? periferia. O Bola é DJ, eu só não sou da música, mas o Diel, ele fala sempre, o Daniel, ele fala que se tem alguém que vivencia o hip hop na prática na banca, sou eu, porque eu carrego o hip hop de cima até embaixo e não canto, não danço, enfim, mais curto. E esse lugar, assim, de como é que entravam esses recursos? Então, por exemplo, quer contratar o Bola, o recurso não vai para o Bola, vai para a organização. Quer contratar a Fabi, o recurso não vai para a Fabi, vai para a organização, porque isso a gente faz um caixa único. E esse caixa único, na prática, ele funciona para depois pagar todos os 10 que estão organizados e trabalhando e colaborando com aquele local. Então, isso foi um lugar de aprendizado. Não dava. Se a gente fosse, o Bola fez uma palestra, vai receber. O Macarrão fez uma atividade de consultoria, vai receber. A Fabiana está dando aula na escola, vai receber. Como é que ficaria a organização? Em que lugar que ela estaria, né? Possivelmente fechada. Sim. Então, a gente compreendeu que ter um caixa único facilitava. Então, o que esse caixa único faz, na prática? Primeiro, ele paga a infraestrutura. A gente tem um predinho lá básico que tem um estúdio, uma recepção e salas de escritório hoje. A gente paga toda a infra. Depois da infra, a gente paga quem está trampando. Né? Então, sempre a manutenção primeiro é do espaço, porque é o local que nos agrega, que nos junta, e depois é a nossa manutenção. Então, isso foi um lugar de aprendizado muito grande. E quando a gente está falando de trazer para a prática, a gente conta a nossa própria trajetória. Então, hoje, por exemplo, eu não vou fazer um evento para ficar devendo, como eu fiz na década de 90. Eu preciso ter um evento pago antes dele acontecer. Quando eu contratei o Racionais pela Lei Rouanet, eu paguei o cachê do Racionais. As pessoas falam assim, não, mas você tem que chorar, você é da periferia. Não, irmão. Ele tem o direito de receber o cachê dele cheio. A pessoa que fala isso não entendeu nada. Não. Olhar para Eliane Dias e falar assim, o que você precisa no camarim deles? Porque hoje a gente tem uma condição, né? E é os nossos. Sim. Parece que é sempre assim, quando é os nossos, a gente chora. Então, quando eu vou comprar o brinco, eu vou chorar para a boutique de crioula me dar desconto. Não, gente. Ou como diz a Elisandra Souza, uma poeta aqui da Quebrada. Sim, maravilhoso. Só nos contrata no novembro, né? Porque é quando tem a nossa pauta. Sim. Não, né? Ou ainda me pede desconto quando eu vou palestrar nas escolas. Ei, né? Vamos se ligar. Então, acho que tem um lugar aí que não. Né? Então, a gente foi aprendendo a como pagar o nosso povo e pagar de forma justa. Sim. Como é que é a gente levar para dar uma palestra e te pagar? Não é só porque, você vai fazer network. Desculpa, né? Não dá. Vou te pagar com recebidos. A rede. E, Fabi, eu vi bastante, assim, nas suas falas, né? Você falando sobre ecossistema, né, e tal.
E me reconheço também nesse lugar, né? Eu vejo a quebrada como um organismo vivo, né? Que pulsa e que se retroalimenta, né? E aí, dentro da sua visão, né, da banca, né? Qual que é o papel da banca nesse ecossistema territorial do Jardim Ângela, mas também para as periferias, né? Porque a banca também chega aqui. Sim. Né? Muitas pessoas, o Ferrugem, inclusive, foi a pessoa que me falou da banca pela primeira vez. Ele falou, você tem que se conectar com eles, você tem que não sei o quê. Aí aquela coisa das urgências, né? Não pude estar, mas ele foi a primeira pessoa que me aplicou nisso. E uma das pessoas também que me trouxe muito esse olhar de ecossistema através da água, Sim. Né? Enfim, uma brisa bem louca. E qual é o papel da banca nesse ecossistema, tanto das periferias, como na periferia, na questão do território de vocês? Eu acho que a gente tem um papel que é um papel muito parecido com outras organizações que estão localizadas na periferia, inclusive vocês, que é de fomentar, que é de trazer essa discussão à tona nas quebradas, né? Porque como a gente teve acesso e um privilégio de conhecer alguns assuntos antes, de estar em alguns espaços que estava sendo abordado, isso não pode parar na gente. Esse é um lugar que a gente sempre muito acreditou, assim. Não dá para o conhecimento ficar parado, porque o conhecimento parado é morto. Sim. Né? Tá dado. Então, como é que a gente escoa esse conhecimento, trazendo para a prática, para o dia a dia, nessa troca no diálogo, não uma coisa construída e forjada em livrinhos que vai só circular, mas como que nas rodas de conversa, roda, círculo, aquilo que a gente gosta, nas rodas de conversa, a gente consegue escutar o que a periferia está trazendo e trazer a nossa narrativa de como foi para a gente, algo prático. Porque também tem um lugar de se discutir ecossistema das teorias, não cabe para a gente. Então, assim, nós somos um mecanismo vivo, diário, a gente tem recursos financeiros pulsantes nas periferias. Se parar para analisar no Brasil, o lugar que se mais consome é a periferia. E a gente não olha como potência, a gente sempre olha como usuário, como beneficiário de ações. Não. Como é que a gente está nesse lugar discutindo protagonismo? Né? E não é o protagonismo barreirado aí na história de ai, como são fofinhos, né? Ou ai, como eles são resilientes. Cara, odeio essa palavra. Guardem isso. Odeio a resiliência, porque eu não sou obrigada a sofrer para depois ter que me erguer de novo. Não cabe. Né? Então, assim, o quanto que eu sou potente naquilo que eu faço, o quanto que foi complexo para danar chegar até aqui, mas hoje eu quero compartilhar um pouco da minha trajetória para fortalecer outras manas, para querer estar aqui no podcast, para querer compartilhar a sua história de vida, para que as minhas filhas tenham uma outra condição econômica, para que ela possa escolher entre ser funcionária pública, CLT ou empreendedora do que ela ama fazer. São escolhas, sabe? Então, acho que tem um lugar que a gente vem tentando construir, junto com tantos outros, que é esse lugar de trazer como possibilidade. Temos receita pronta? Não temos. Se dizer que a gente não tem. Mas como é olhar? Aí, a partir do ecossistema de periferia, como é que a gente chega nesse outro ecossistema que é de negócios do outro lado da ponte, e que tem milhões. Se falava alguns anos atrás de mais de 50 milhões ano de investimento. Aonde está? Onde está? Por que não chega para a gente? Entende? Então, quais são os espaços que a gente precisa estar lá labutando ainda para estar presente? Quais são os espaços de representatividade que a gente ainda não está? Tem um lugar que o Bola fala bastante. A gente também não pode se guetizar. Né? A gente não pode só ficar aqui, na periferia. Liberdade geográfica, pelo amor de Deus. E aí também, eu não vou no hub lá da Paulista porque não tem conexão comigo. Não, eu vou lá, inclusive, para chapar algumas ideias, trazer para perto de mim e para colocar na prática. Porque lá estão discutindo uma inovação que aqui para a gente não chega. Não chega, Sabe? Então, assim, como é que eu vou para lá garimpo e trago para os meus e compartilho com os meus? Então, acho que tem esse lugar da troca. E tem um ecossistema, que foi o que você disse dos investidores, que não tem habilidade. Não é que não tem conhecimento do que a periferia precisa, mas não tem habilidade para chegar. Então, como que a gente vai forjando esse lugar para trazer para o cara, então, apresentação de dados. A gente aprendeu isso, tá? Fomos obrigados. X número de mulheres são empreendedoras, X número de mulheres ao quadrado são empreendedoras pretas. As necessidades são essas. Os segmentos são esses. Você não sabia que existia, agora você sabe. Qual que vai ser o seu papel, né, a partir disso? Entende? Porque aí começa você também... Você não vai mais na ignorância. Sim, porque tudo era assim, mas eu não conheço. Mas existe esse abismo porque eu não sei se existe. Sim. Como é que você comprova? Só na sua fala? Não, tem dados, filho.
Tá aqui. Então, isso, nacionalmente, a gente tentou forjar alguns dados. Essa matéria da pesquisa da FGV-100 é muito a partir dos nossos empreendedores, porque é uma coisa também que a gente não costuma fazer. E eu estou começando a querer falar desse lugar. A gente precisa aprender a responder pesquisa. Pesquisa, avaliações dos processos de formação que a gente está inserido, porque sempre parece que a gente ficou preso na época da escola, né? É prova. E não é prova, mas é forma de conhecer a que ponto que nós estamos avançando, seja em políticas públicas ou seja em locais mais específicos de projetos e programas. A gente precisa aprender a responder isso, porque foi a partir de uma pesquisa respondida pelos nossos empreendedores, da ANIP, da Artemisa e de tantos outros intermediários, que a gente conseguiu ter um cenário nacional, inclusive, de falar assim, olha, Bárbara, 37 vezes menos recurso nós temos. Então, por que a galera está investindo nesse lugar que tem 37 vezes mais recurso do outro lado da ponte? Por que não é nos nossos? Então, a gente tem dados que comprovam isso, sabe? Então, não é só uma falácia. Sim. Então, olhar para isso é fundamental também. E se embasar, né? Sim. Para também saber trocar ali no mesmo nível, né? Aí, já vou chamar uma ideia, tá? Por favor. A banca vai abrir, agora para o próximo mês, um espaço de formação para discutir a Lei Geral de Dados. Como que a gente traz isso para o nosso dia a dia, como trabalhar com esses dados e como não ser o impeditivo à lei. Periferia está discutindo isso? Não. Chega para a gente? Não. Então, a gente vai abrir um campo de formação. Fica ligado nas redes sociais, porque vai estar lá uma Parece chamada. até uma coisa meio distante, cabeçuda, Sim. né? Tipo, dados, meu Deus. Então, e sem eles, a gente não gera conhecimento na prática, porque é isso, a gente fica sempre no lúdico, né? A gente sempre é convidado a ir para o empírico, não para o científico. E a gente começa a comprovar cientificamente o que a gente está dizendo. Sim. Quando a gente olha para os dados. E a gente também é validado a partir disso, Sim. né? Importante. É profundo, gente. Profundo. Mas é necessário. Vocês estão prontos, periferia? E, Fabi, porque a gente ficou muito tempo muito fora da pauta, né? Da economia, sobretudo ao acesso ao crédito, né? Eu venho de uma família inadimplente, acredito que a sua história Sim. também seja bem parecida com a minha, né? Falar periferia, acho que é pensar nisso, assim, né? E você trouxe alguns momentos desse processo de investidor, eu sei que vocês também têm essa conexão, né, de acessos ao crédito, né? Como hoje os empreendedores, microempreendedores, né, podem acessar de uma maneira saudável esses recursos? Uma coisa que a gente está aprendendo na prática, tá? Primeiro, a gente precisa organizar dentro de casa. Sim. Então, como que a gente gesta o nosso recurso financeiro no final do dia? Como é que eu recebo R$1.000 e como é que eu olho para esses R$1.000, compreendendo tudo que eu preciso pagar com ele, mas compreendendo também que eu preciso ter uma construção mínima de um lastro. Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Haja vista a pandemia, o que a pandemia nos mostrou, né? Então, esse lugar. Eu posso ganhar R$1.000 e gastar os 1.000? Não. A gente aprende isso na escola? Não. Isso vai ser ensinado para os nossos filhos? Não. Porque sempre vão querer que a gente fique refém de um microcrédito. Sempre querendo que a gente fique refém das agências bancárias. Sempre querendo que a gente fique refém... Ai, gente, muito difícil dizer isso, mas de um lugar que a gente já conhece bem enquanto quebrada, né? Quem financia na quebrada e como financia na quebrada. Sim. E quanto dos nossos sofre com os agiotas. Cuidado, né? Então, olhando para tudo isso, como é que a gente organiza isso dentro de casa? E como é que, enquanto organização, empreendedora, a gente começa a separar o que é físico do jurídico? O que eu preciso manter e fazer a manutenção do meu empreendimento e eu preciso fazer a manutenção da minha vida. Então, como é que eu caminho junto? Como é que eu precifico isso, né? Então, são palavras que parecem que está distante, mas como que eu vou observando o meu dia a dia? Como é que, por exemplo... As minhas sempre falam assim, Fabi, você gosta de falar do pote do bolo? Eu adoro, porque eu gosto de bolo. Bolo de pote. Todo mundo recentemente decidiu fazer bolo de pote. Sim. Como é que eu, fazendo meu bolo de pote na minha casa, eu vou buscando olhar os meus concorrentes, ou seja, as mulheres que estão fazendo, outros caras que estão fazendo algo parecido, e vou criando condição de ter um pouco mais de exclusividade. Vou construir novas formas, vou melhorando o meu preço, vou buscando promoção para comprar os meus insumos. Então, como é que eu vou construindo isso? E vou anotando tudo isso. Né? Vou construindo ali uma narrativa, para mim, não é para os outros. Né? É mais do que colocar para fora. Então, eu acho que existe esse lugar que é necessário. Como é que eu estudo a economia? Então, assim,
Cara, economia, política, religião e futebol, a gente precisa começar a colocar isso nas nossas discussões. Não é algo impedido para a gente falar sobre, porque parece que é tipo, não é nosso. Ai, não vou falar sobre economia porque é um negócio chato. É do nosso dia a dia. A gente está sentindo isso nos últimos anos. Nos últimos 4 anos, de modo especial, a gente vem sentindo isso. Sim. O quanto que a nossa economia nos adoentou, né? E quanto que a nossa economia está deixando nosso povo passar fome. Então, como é que a gente vai construir nesses lugares? É fácil? Não. Então, sempre que eu costumo dizer, busquem escolas de empreendedorismo nas periferias. Eu conheço 2, eu posso dizer de 2, aqui em São Paulo. Uhum. Aqui na Zona Sul, a gente tem o Empreende Aí. Sim. Na Zona Leste, a gente tem o Imperifa. São 2 escolas que formam empreendedores ou pessoas que estão interessadas em construir um lastro financeiro a partir da sua perspectiva de vida. E ali vai te dando condição de você entender que, poxa vida, se eu ganho 1.000, eu tenho que guardar 100. E guardar, muitas das vezes, não é nos mecanismos oficiais que a gente tem por aí, poupança. Meu pai sempre teve uma poupança guardada. Até eu completar meus 18 anos, meu pai tinha uma poupança. Meu pai nunca mais guardou na poupança no dia que o colo quebrou a poupança dele. Então, assim, quais são os mecanismos? Onde eu posso colocar esse risco, recurso? Sim. Outro lugar que a gente precisa começar a ter cuidado. Esses bancos virtuais, esses bancos que estão nas nossas internets, que o pessoal chama por aí de fintech. Fintech são esses bancos que não têm sede. Uhum. Então, deixa de ser esses bancos oficiais que a gente vê na rua para ser bancos mais do online. Cuidado, porque ali aparece e fala assim, invista em tal lugar, invista em tal outro. Opa, peraí, se você não conhece de investimento, não faça isso. Guarde, deixa ali paradinho. Né? Tem umas contas render aí que o pessoal está dizendo agora, cuidado, observa se é isso mesmo, né? No final do dia, porque estuda, né? É muito importante para a gente esse pouco que a gente guarda. Mas é um pouco que é nosso, né? Sim. E aí você aconselha fazer, então, qual forma de guardar? Guardar no colchão não, gente. Eu gostava da ideia. Meu avô me ensinou isso, mas não pode. Meu avô, inclusive, perdeu um tanto de dinheiro porque ele guardava no colchão e ele não sabia que a moeda tinha mudado. Enfim, eu sou do norte, né? Norte tem várias dessas. Norte e Nordeste tem várias dessas. Se for pegar os mais velhos, vão falar de botija. Uma galera que guardava nas moringas moedas e afins, enterrava, né? Então, nosso povo sempre teve esse lugar. Só que isso vem se perdendo, porque a ideia do consumo vem nos ampliando, né? Essa ideia do sonho mercantilizado demais. A gente sempre quer ter. Então, a gente não se conforma em ter um smartphone. A gente quer o pica da galáxia, né? Nem vou falar os nomes. Mas o tal do 13 que tem por aí afora agora, né? Que é milhões. Para pensar, uma amiga minha falou uma coisa bem bacana semana passada. Antes de você ter um celular que vale 15 mil reais e ter um carro que você pode dar notícia pessoalmente para a pessoa, compre o carro. Né? Vamos pensar assim. Mas é desse lugar, assim, a gente está sendo forjado todos os dias a querer ter muito. E ser pouco, né? E ser pouco, né? Então, acho que tem esse lugar, assim, observem isso. O que eu tenho feito aos 43 anos, tá, gente? Porque eu levei 43 anos para entender isso. Eu tenho guardado 10% de tudo que eu ganho. Então, se eu ganhei o dinheiro na rifa do chá de fraldas, 10% dele eu vou guardar. Se eu ganhei o meu salário mensal, meu pagamento mensal, minha paga mensal, vou guardar 10%. Aonde eu tenho colocado isso? Em alguns bancos que me permite ter uma guarda garantida, no sentido que no final do mês vai me render 1,50, 2,50, 3,50, mas está rendendo. Existem umas contas assim hoje. Uhum. Normalmente nas fintechs. Banco tradicional não. Banco tradicional só tem tarifa. Só vai nos engolindo. Enfim. Então eu estou tentando sair dos bancos tradicionais e ir para esses, mas com muita cautela e muito cuidado. Então, não vou trazer o nome de nenhum, mas eu acho que tem alguns hoje que nos potencializam. Então, pesquisem. Duvide sempre. O que eu tenho falado sempre para o pessoal que eu vou trocar ideia. Duvide. O ganho é muito alto. Fique esperto. A perca aqui é mínima. Fique esperto. Porque mercado econômico, ele tem as suas fragilidades e de uma hora para outra, tudo que você tem, você perde. Outra coisa que eu estou aprendendo. Ter uma pessoa que me ajuda a compreender esse cenário. Então, sempre alguém que já tem esses lugares. Então, assim, busque um amigo que já faça isso. Troque ideia com ele. Ele vai falar, talvez, de uma corretora. Eu nem sabia que existia corretora para investir seu dinheiro no final do dia. Descobri recentemente. Sim, não tenho dinheiro para colocar na corretora ainda. Talvez um dia tenha. Mas esses lugares, como é que eu vou trocando com quem já faz? Sabe a ideia que nossa mãe tinha lá atrás? Como é que eu vou trocando a receita do bolo com a minha vizinha porque deu certo o bolo dela? Sim. É a mesma cena. Sim. A gente precisa buscar essas tecnologias ancestrais. De trocar com o outro quando o outro está fazendo e está dando certo. Boa, muito bom. Fabi, estamos caminhando para o final. Põe a musiquinha depois no fundo.
Mas, assim, quero muito te ouvir a partir dessa construção, né, da peda- pedagógica mesmo, né, que vocês criaram, né, o formato periférico de fazer, da civirologia, né, que a Adriana trouxe muito bem esse termo, né, dos desafios da expansão. Sobretudo uma vida pós-pandemia, não sei, está nessa transição Sim. ainda, né, mas nesse universo, né, como que você vê o futuro das periferias? Né, a partir dessa reorganização, porque eu acho que assim nós somos organizados. Acho que faltam umas articulações, né, conhecimentos de algumas formas. Mas eu vejo que nós somos organizados, né? Mas como que você vê esse manter nessa nutrição nossa, sabe? Essa conexão, sobretudo dos negócios, né? Sobrevivências dos negócios dentro da quebrada. Acho que você já falou tudo. Bora para nossas conexões. Bora olhar os nossos. Bora comprar dos nossos. Vamos buscar os nossos fornecedores, sabe? Vamos sair dessa linha de raciocínio de que para mim ser, eu tenho que ter e ter marcas pré-estabelecidas, pré-organizadas. Acho que tem esse lugar. Enquanto periferia, acho que a gente precisa avançar muito nisso. Outro lugar que eu acho que é bacana da gente olhar sempre é essas trocas. Então, como que eu vou compartilhando, por exemplo, o podcast daqui com outra pessoa que não está conseguindo acessar porque ela não sabe que existe, que de repente uma informação daqui faz com que ela dê um passo avante ali, sabe? Uhum. Então, acho que falar dos nossos espaços, fazer essas trocas e conexões, conhecer esses mecanismos financeiros, né? E ver que a gente também é parte desse processo. Eu acho que tem alguns lugares de cuidado. Ai, a chata, o Bola vai dar risada nesse momento agora. Ele fala, lá vem o A bico... necessária. lá vem o chute da canela. Cara, cuidado com a ideia de que a favela venceu. Cuidado com essa ideia. Essa ideia não é Sim. nossa. Essa ideia está sendo implantada para que a gente não discuta de fato o que está por trás. A polícia que mais mata no Brasil ainda está nas favelas. O nosso povo que mais morre é o nosso povo preto Encarcerado. pardo, é o povo encarcerado. Sim. Enfim, então, a favela não venceu. Alguns da favela talvez teve alguma ascensão social, então cuidado. A favela não está na dimensão 3D, cuidado, né? E eu acho que se for falar com o ecossistema do outro lado da ponte, os investidores precisam olhar para a periferia enquanto protagonista, mas mais do que isso. E na periferia, conhecer quem são os atores fundamentais para esse processo de transição. Não é sair batendo na porta do comércio e investindo, não é isso que a gente está pedindo, mas quem são as pessoas que estão fazendo as transições, quais são as organizações, quais são os hubs de quebrada que estão fazendo esse lugar. Antigamente a gente ia falar de intermediárias. Uhum. Quem são essas intermediárias? Hoje não é mais intermediária, mas quem está fazendo essa interlocução entre investidor e investidos? Onde a gente pode trocar? Onde eu posso trazer essa narrativa? Quais são os espaços de troca, sabe? Então acho que tem esses lugares assim, da gente tomar muito cuidado com o que vem sendo vendido. Né? Acho que é bacana, nós somos, sim, incríveis, nós temos muita potência, a gente tem dado saltos importantíssimos, mas, do outro lado, a galera sabe como nos dividir. E dividido a gente quebra. Né? Então, acho que tem muito esse lugar, assim, o que eu venho... Onde me perguntaram, né, se fosse ter um sonho não capital ou não mercantilizado, qual seria nesse momento da minha história? Boa. Que as pessoas parassem de passar fome. Acabou. Daí para cima, eu acho que a gente tem condição de avançar. Não dá para compreender que a favela está vencendo, que alguns de nós estão vencendo quando o vizinho do lado está passando necessidade. Não dá. Né? Não dá para me fingir e fechar o meu carro bacana, importado, que eu não tenho nem condição de pagar o vidro blindado, mas eu estou achando que eu sou classe média ou que eu sou rico. Né? Então não dá. A gente precisa começar a fazer essa transição. E isso é um processo. Né? Então, acho que eu tenho mais aprendido aos meus 43 anos é que tem o tempo do outro. Tem o processo da outra. E ele precisa ser respeitado. Mas eu posso, junto com ela, rediscutir ele. Sim. De forma muito respeitosa, de forma muito cuidadosa. Não empática, gente. É outra palavra que eu tenho tirado do meu dicionário. Empatia. Você tem que respeitar o outro, não se colocar no lugar. Eu só posso respeitar a Bárbara se eu me colocar no lugar dela? Eu não preciso estar no lugar dela para respeitar a Bárbara, sabe? Sim. Então, como é que eu vou trazendo isso para o meu dia a dia? E nas micro situações, né?
A quebrada está acostumada a ter micros violações dos seus direitos. Então, vamos construir micros revoluções no nosso dia a dia. Vamos se olhar mais, vamos se acreditar mais. Eu acho que está nesse lugar. Juntar mais mulheres. Se parar para perguntar hoje para mim, Fabi, quem mais acessa a NIP? Mulheres. Quem mais esteve engajados na NIP? Mulheres pretas. Isso diz muito para a gente. Sim. E aquilo que a Adriana nos trouxe lá atrás, que eu falei. As primeiras mulheres a dar condição de outras possibilidades de vida, talvez com muita dor, talvez não, com muita dor, foram essas mulheres pretas. Então vamos olhar para as nossas griots e ver o quanto que a gente consegue andar. Acho que é isso. Salve essa força, né? Salve nós. Das quitundeiras, das mães de Exato. santo, Exato. das mulheres de Acarajé. Das nossas mães, né? Das nossas mães. Que nos recebem. Eu já fui recebida aqui pela sua. Então, Sim. assim, esse lugar, né, de aproximar, de acolher, né, de sentir, né? Eu acho que por muito tempo... eu vou apanhar por conta disso, mas tudo bem. Por muito tempo, a condição feminista nos tirou o direito de também querer ser cuidadora. Nos foi dito que a mulher era só isso. Mulher não é só isso, mas também é parte desse processo. Então, a gente é engajada, a gente é as CEOs, a gente é as empresárias, a gente é as do corre, mas também somos cuidadoras uma das outras. Isso a gente não pode perder de vista. Verdade. Gente, ó, foi uma conversa profunda, muito inspiradora. Espero que tenha surgido efeito em vocês, porque eu tô, assim, atravessadíssima por essa conversa. Agradeço muito, muito sua presença, que a gente prospere cada vez mais juntas, né, criando esse caminho bonito, né, e presente juntas, né. Você tem mais alguma coisa que você acha que é muito importante ser dito nesse momento? Esquecer, né? Não podemos esquecer de onde a gente parte, né? Eu acho que tem esse lugar, então, no dia de hoje, trazer para nossa frente aqui as crianças, Cosme, Damião e Dorum, que eles possam trazer aí essa potência, essa facilidade de se comunicar que as crianças têm. A minha pequena me ensina isso todos os dias. E de experimentar, que a gente possa experimentar mais os nossos dias, as nossas trocas, as nossas vivências. É isso. Salve e beijada. Salve! Deixa também a sua rede social, a rede social da banca. Sim, a Banca Jovem. Você consegue achar tanto pelo Instagram como pelo Facebook. Eu sou ivo.fabiana no Instagram, tem um canal um pouco mais do meu contexto de trabalho, mas também a gente é atravessada pelas nossas crias, pelos nossos companheiros, enfim, tem um tanto de coisa, mas são essas duas. E lá pelo canal também vocês vão se localizando a partir disso que eu disse, né? A gente abre alguns editais, o que é bacana dizer. No Instagram da NIP, toda segunda-feira, a gente tenta fazer um apanhado de tudo que está no Brasil, de possibilidades para a periferia. Então, os editais, as formações, aonde tem espaços abertos. Então, a gente chama Segunda das Oportunidades. Olhem para lá. Que massa. Logo na segunda, né? Logo na segunda. Será por quê? Por quê? Fabi, muito obrigada, então, pela presença. Gente, obrigada pela escuta também, quebrada. Acompanhe, tem vários convidados ainda para chegar aqui junto com a gente. Agradecer também toda a equipe, né, feminina aqui, que cola junto, que está nesse trabalho impecável que a gente vem entregando para vocês, porque o corre é de nós para nós. Valeu! Axé! Axé.